né, na Arena do Palmeiras. 2 times que brigam ainda por vaga direta em Libertadores. E hoje a gente teve um fato curioso, né, na academia de futebol, como vocês gostam de falar. Lá chama, né? O nome do CT do... Academia de Futebol. Palmeiras é Academia de Futebol. E na entrevista coletiva que seria do Valentim, que é de praxe, né? Toda sexta-feira o treinador dá a entrevista coletiva. Praticamente todo o elenco apareceu e deram suas versões do que tá... Os líderes falaram, mas estava todo mundo ali. Estão se incomodando, do que o time tem sido cobrado. Mas vamos ver como aconteceu lá na Academia de Futebol, a entrevista coletiva. Eu sei que está todo mundo chateado, porque tínhamos até 2 rodadas atrás a possibilidade até de ser campeão, e isso ficou um pouco mais distante, mas se a gente fala em 5 finais, e principalmente 3 jogos decisivos para a gente, e com 3 jogos, se eu não me engano, seja ele dentro de casa ou não, a gente consegue a nossa vaga para o G4 diretamente. Então a gente, se fala em final, nós precisamos, como eu falei, de todo mundo aqui dentro, mas muito do nosso torcedor. A gente já sente já uma cobrança logo quando a gente vai embora, né, no aeroporto, os olhares, de repente alguma palavra, alguma frase de gracinha de alguns torcedores, que de repente nem é do Palmeiras. Tá todo mundo triste, mas ao mesmo tempo confiante que a gente vai conseguir o nosso objetivo. Primeiro, lógico que era ser campeão, mas infelizmente ficou um pouco distante, mas agora o segundo objetivo é classificar o clube para a Libertadores. Tá aí nessa entrevista aqui que a gente editou, lógico, que senão fica muito longa, falaram Valentim e Edu Dracena, né? Mas falaram também o Praz, o Moisés, o Dudu, os jogadores mais experientes falaram em tom de cobrança, né? Dizendo que o Palmeiras, o Praz até citou que o Palmeiras é o time mais cobrado do Brasil. E você acha que é por aí mesmo, ou assim, é cobrado porque foi campeão ano passado, projetou um bicampeonato para esse ano, contratações caras, elenco forte, elenco recheado, e é cobrado na mesma proporção em que eles têm peças para oferecer? Acho que essa questão do dinheiro, do investimento do Palmeiras, ela incomoda algumas pessoas. Tem gente que não faz a leitura como investimento, faz apenas como uma coisa assim, gastou 200 milhões, tem que ganhar tudo. Não é assim que funciona. Eu prefiro fazer uma leitura assim. Acho que o Palmeiras foi mal na temporada, porque o Palmeiras fraquejou nos momentos decisivos. Foi no Campeonato Paulista, na Libertadores, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Então essa é a grande questão. O investimento não pode ser lido como uma temporada só. Mas essa expectativa era só do torcedor, dos jornalistas, ou era do clube? Eu acho que do clube, do torcedor e dos jornalistas. Só que o torcedor vê a expectativa como uma paixão. Ele acha, montamos um bom time, o torcedor palmeirense fala, e acho que com esse time a gente pode ganhar coisas importantes. Alguns colegas jornalistas fazem a seguinte leitura: e você investiu 150, 200 milhões, você tem que ganhar. Se não ganhar, é vexame. Eu não vejo como vexame, porque eu não consigo ler um investimento de 150 milhões para uma temporada só. Manuri, a questão é a seguinte: não ganhar, ok, mas o Palmeiras não está nem conseguindo chegar para disputar os campeonatos. Campeonato Paulista, só pra gente lembrar, tomou uma sapatada da Ponte Preta. Chegar na semifinal, você não pode chamar de vexame no Campeonato Paulista. Mas no Campeonato Paulista, onde você tem 4... tem que chegar na semifinal. E aí perde para a Ponte Preta 3-0? São Paulo, né? Então, aí você pode chamar de vexame. Libertadores. Primeira fase que foi mal. Aos trancos e barrancos, e logo na fase seguinte foi eliminado. Foi mal. E deu uma mascarada em performances ruins, aqueles gols que saíam aos 45 do segundo tempo e que deram uma sobrevida. Agora, você pega o seguinte, com todo esse investimento, com todo esse elenco, você tem 3 treinadores diferentes, cada um com uma cabeça de jogo, e você troca. Você sai do Cuca pro Eduardo Batista. Depois do Eduardo Batista, volta pro Cuca. Aí sai o Cuca, vem o Valentim, que tem um pensamento muito diferente de futebol. É difícil dar certo. Agora, vexame, para mim, seria se o Palmeiras estivesse em 13º lugar, 12º lugar, com um time para brigar lá em cima. Eu acho que se ele se classificar direto para a Libertadores, ele cumpre a obrigação pelo investimento. Nori, agora com Você leveza... acha que foi um ano aceitável, vamos dizer assim, pro Palmeiras, por tudo aquilo... Se ele chegar entre os 4 primeiros, é um ano passável, vamos dizer assim. Agora, eu faço a leitura do investimento que o Palmeiras fez pelos jogadores que contratou e pelo que gastou, como um investimento para 2, 3 anos. A longo prazo. Um ano só. Médio prazo, vamos dizer assim. Longo prazo, ninguém faz nada no Brasil. Mas eu acho muito aquém da expectativa de todos os lados. Não, eu esperava mais do Palmeiras, do Flamengo e do Atlético Mineiro. Exatamente. E muito mais. Porque do time e individualmente também. Individualmente tem vários jogadores, né?
Só que tem jogador no Palmeiras que a gente nem lembra que tá no Palmeiras. Mas eu queria te perguntar, aproveitar... Tanta gente. Só lembrando ali que na entrevista coletiva não estava o Egídio, que foi liberado para assuntos particulares em Belo Horizonte, não é isso? E ele teve até um probleminha, que o Edu Dracena até citou, né? Que quando chega no aeroporto, tem torcedores que xingam. Então, acho assim, já fiz muitas críticas que eu acho que são respeitosas ao Egídio. Acho que o Egídio é um jogador que tem problemas para marcar e tudo mais. Agora, a perseguição que a torcida tem com o Egídio não se justifica, porque ele nunca tirou o pé. Não, tá em todas. Na hora do pênalti ele foi lá e bateu, teve cara que não quis bater, lembra? Contra o Barcelona de Guayaquil. Eu acho assim, se o Egídio é um jogador que a torcida acha que não está à altura do time, é uma coisa, vai e tudo mais. Agora, não respeitá-lo como profissional, eu acho um absurdo. Acho que cada um torcedor pode gostar ou não gostar, mas exatamente, tem que respeitar o profissional, porque é um baita profissional, bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras, campeão brasileiro com o Palmeiras. Ele ganhou 4 títulos nacionais. E é vencedor. De 2013 pra cá. Algum valor ele tem, pô. Sem dúvida nenhuma. Pois é, e o Praz até fala sobre isso, né? Ele fala que eles não são heróis. Herói é pai de família que sustenta a família com salário mínimo e tudo mais. Aí eu assino embaixo o que ele tá falando. Seguinte, pra gente amarrar esses dois assuntos, Corinthians e Palmeiras, que a gente abriu o troco com esses temas, e fazer também uma autocrítica aqui. Quanto da nossa análise, a imprensa esportiva, é muito, quase que exclusivamente em cima de resultado. As últimas 2 rodadas poderiam ter invertido as posições de Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras tivesse vencido o Cruzeiro, vencido o Corinthians, e o Corinthians tivesse perdido 2. A nossa análise ia ser outra, ia falar que o Corinthians fracassou, sem dúvida, e que o Palmeiras salvou um ano que parecia que não seria bom. Porque a análise nossa, ela quase sempre é feita, nós temos um termo que é quase um mantra nosso, né, que é: esse fulano está fazendo um bom trabalho, esse clube está fazendo um bom trabalho. Quando a gente fala isso, é muito em cima do resultado. É quase que exclusivamente em cima do resultado. Mas e aí tem uma outra coisa, também, tênue. É muito tênue. A torcida do Corinthians e os jogadores do Corinthians têm um mimimi danado com a história de quarta força, né? Que falou, era uma avaliação errada naquele Paulista. momento. Era errada aquela avaliação? Não. E o que eu acho que é errado também no mundo do futebol, e geralmente do esporte, é assim, que o cara, ele se motiva só para calar a boca do outro. Tá vendo? Você falou que eu era a quarta força, eu não sou a quarta força. Ele não tem a motivação de fazer bem o trabalho dele, de evoluir, de conseguir mais do que ele tinha numa temporada, de melhorar o desempenho individual, coletivo. Isso, eles têm razão de falar que a gente só avalia resultado. E acho que não é só avaliar resultado, a gente avalia muito o resultado, em cima do resultado. Mas também acho que jogador e treinador se motiva muito para calar a boca do outro. E se preocupa pouco em fazer o dele no dia a dia, para evoluir, para conseguir... Em cima disso tudo, por que você acha que os jogadores do Palmeiras eles se concentraram, se juntaram para dar uma entrevista coletiva como essa? Por que... Acho que é em solidariedade ao Egídio, principalmente. É um gesto para mostrar que ali eles estão tomando as pedradas todos juntos. Dá uma satisfação para o torcedor também? Acho que para eles próprios. Mas quando a coisa fica muito direcionada a um cara... lembra que teve uma vez no próprio Palmeiras com o Valdívia, sim, no aeroporto, que teve uma agressão, tudo, aí teve um posicionamento parecido também. Outros clubes já fizeram isso. A seleção argentina fez isso, em relação ao que aconteceu com o Lavezzi. Né? Não é inédito, mas é sempre num momento de crise. Claro, sem dúvida alguma. E dá pra dizer que o Palmeiras está em crise ou é exagero? Não, acho que crise também é exagero. Crise seria, para mim, se tivesse fora da zona de classificação para a Sul-Americana, por exemplo. Aí era crise pesada. A gente aproveita essa cabeça privilegiada do Norico. De Sul-Americana. E se estende demais nos assuntos. Vamos em frente. Nosso próximo assunto é o Viseu. A gente fez aquele quadro com o Viseu, em que você em casa manda as perguntas e a gente leva pro Viseu. Aí a gente entregou também algumas na mão do Eudes Júnior, que entrevistou. Nossas, a gente juntou. Elaboramos então, algumas coisas para que o Viseu pudesse responder pra gente, pro nosso troca de passe. Ele já tá pronto para responder? Na agulha, só apertar o play. O professor Rueda, ele sempre vem conversando muito com a gente, passando essa confiança, né, para que a gente possa jogar. E pelo muito lado que ele frisa, né, de muitos jogadores agora, né, terem se lesionados, até mesmo por todos os fatos que vem acontecendo durante o ano, a gente sabia que ele iria ter que utilizar a gente, né, por causa desses momentos. Cada hora eu falo um pouquinho, o prof, o professor, o mister também, como falam, né, mas assim, eu tento às vezes, né, pronunciar um pouquinho, mas é muito difícil para mim, né, claro, e para os meus companheiros também, né, que eu vejo muita gente aí dando
soco no portunhol ali. Mas para ele é mais fácil entender, ele entende tudo que a gente fala em português, né? Ou até mesmo no portunhol. Saiu o resultado de um exame antidoping do Guerreiro, que foi comunicado pela Federação Peruana de Futebol, que na partida contra a Argentina, depois desse jogo foi feito um exame antidoping, que deu resultado positivo. Durante 30 dias, o Guerreiro já está preventivamente suspenso de todos os jogos. Isso inclui jogos da Sul-Americana, semifinais do Flamengo na Sul-Americana, jogos que o Flamengo tiver pelo Campeonato Brasileiro. Para mim é muito importante e, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente tem que se entregar ao máximo para que a gente possa jogar à altura, responder à altura ao futebol do que o Paulo vem apresentando no clube de um bom tempo para cá. Então, eu tenho que continuar trabalhando muito, continuar com a minha humildade e muita dedicação. Como a gente costuma dizer, é sempre o próximo jogo. Então, a gente tem que arrebentar nesse jogo contra o Palmeiras. Temos que ir lá para sair com esses 3 pontos, mas como eu falei, escutar o que o professor tem que falar hoje no treino, ver o que ele tem para passar para a gente, para que a gente possa trabalhar, chegar lá muito bem, confiante, para que a gente possa sair com essa vitória. Tá aí, deu uma crescida nessa reta final aí de Campeonato Brasileiro. Começou a abrir espaço também, né? Ganhou novas oportunidades, né? Até com essa ausência do Guerreiro. E o Paquetá voltou a jogar como meia, porque o Diego, seleção brasileira, e aí vagou essa vaga central no meio-campo do Flamengo. Ele optou por Paquetá e Viseu e deu certo, né? Uma galera que se conhece já desde as categorias de base. E todos com qualidade, né? Todos bons jogadores, eu acho. Eu gosto muito dessa molecada que está subindo do Flamengo aí. O Flamengo tem que usar com muito carinho. Eu sou do tempo que a gente ouvia todo o programa, Globo Esporte, craque o Flamengo faz em casa. Tem um quadro lá na Gávea, né? Com o Júnior, assim como se estivesse com o livro, mas não tá com o livro, tá com os braços cruzados, e o Marcelinho, o Fabinho, o Marquinho, o Piá, Paulo Nunes, aquela geração de 92 campeão brasileiro, acho que foi 90 da Rio-São Paulo, da Taça São Paulo, 92 campeão brasileiro. Acho que tem que voltar a fazer isso aí, óbvio que equilibrando com o poder financeiro que o Flamengo tem hoje de fazer bons investimentos. O investimento não é só gastar dinheiro, eu vejo de outra forma. Você traz jogadores que mexem com a torcida, isso aí volta em termos de arrecadação, sócio-torcedor. Eu vejo muito dessa forma. E o Flamengo e o Palmeiras fizeram isso. O Flamengo pode ainda ganhar um título esse ano. O Palmeiras muito provavelmente não vai ganhar. Só que não é só... O retorno não veio só dentro de campo, vem fora também. Sem dúvida nenhuma, né? Essa estrutura física montada pelo Flamengo para contratar grandes jogadores e aproveitar essa molecada da base é uma simbiose que sempre dá certo, né? Agora a gente... É difícil medir, né, investimento dessa forma, né? Não é só resultado. E falando do investimento, do maior investimento do Flamengo hoje, que é o Guerreiro, infelizmente foi aberta a contraprova, né, do caso de doping do Guerreiro, foi confirmada a substância, então a suspensão ela está mantida e hoje foi marcado a audiência para dia 30 de novembro na Suíça. Então, dia 30 de novembro será a audiência do caso de doping do Guerreiro, centroavante do Flamengo. E até lá, lógico que os advogados vão tentar criar e sustentar a sua tese de que ele realmente usou essa substância de uma maneira que não era consciente, né? Em chás que ele usou na concentração da seleção peruana no jogo contra a Argentina. Nós temos o caso do Zete, histórico da seleção brasileira, nas eliminatórias para a Copa de 93. Posso falar isso tranquilamente, porque eu trabalhava no jornal na época que se chamava Diário Popular, hoje mudou de nome. O repórter, o Carlos Alencar, cito aqui, ele fez a matéria na época, a matéria a reportagem ajudou a absolver o Zete. Ele consumiu a quantidade de chá que o Zete tinha consumido e fez o exame, e o exame deu o resultado igual ao do Zete, e aquilo serviu para ajudar o Zete a ser absolvido. Só que a questão do Guerreiro é diferente, porque essa substância que tem no chá de coca, na cocaína, eu conversei com os advogados do Guerreiro e eles me disseram que toda a programação e tudo aquilo que o Guerreiro ingeriu durante a concentração com a seleção peruana, tanto no Peru quanto na Argentina, estava tudo especificado, então não foi um chá de coca, foram chás, isso que eles acreditam, né, digestivos e um antigripal. Então eles vão tentar achar em alguma desses chás essa substância para poder mostrar nessa audiência. Mas se ele tomasse alguma coisa proibida, não estaria registrado também, né? Não estaria registrado. E foi isso que eu perguntei. Eu falei assim, mas não é obrigatório
o médico da seleção peruana botar na súmula antes, olha, ingeriu esse tipo de coisa, mas isso aí foram remédio para gripe aqui, exatamente, tomou remédio para dor ali. E tem um debate e aí mais os advogados amplo me nisso disseram aí, né? exatamente isso. Quando é um remédio, você cita na súmula. Como era chá normal e natural, eles não citaram. Acho que o debate passa por também o que é doping, o que não é doping, né, sem fazer qualquer juízo de valor. Isso vai demorar para mudar. O uso de alguma substância. É um debate importante, mas as regras sobre isso vão demorar muito. Não, e essa lista ela é atualizada frequentemente. E ela não é uma lista perfeita, né? Tem vários casos de atletas. O Alexandro, por exemplo, quando estava no Palmeiras, foi suspenso preventivamente e provaram depois que era um remédio para fazer crescer cabelo e secretava depois uma substância que parecia um outro tipo de substância que seria considerada doping. Mas o que eu falo assim, a gente tem que estudar o que é realmente o uso de qualquer substância, repito, sem fazer juízo de valor, sem defender, sem criticar. É bem delicado, é muito muito técnico burlando, né? Usando para se beneficiar fisicamente para no futebol em geral é quase nenhum, né? Às vezes nenhum, são substâncias proibidas. A grande questão e tem a questão da quantidade também, né? Se você está usando uma substância para performar de uma forma tem substância diferente que ela é permitida até uma certa dosagem, aí você passou desse limite, ela passa a ser doping. E tem a questão da regra ter mudado desde a época do Zete, que hoje, mesmo que o jogador seja completamente inocente no consumo, ele tomou um chá de camomila, mas tinha um restinho de chá de coca no mesmo copo, ele pega uma punição da mesma forma, que é mais branda. Caso que era semente de papoula. Um jogador do Inter, não me lembro o nome agora. Marcão. Não sei se foi, mas não Marcão, foi a outra. De cabelo? Não. Que jogou no Palmeiras, não? Marcão? De negócio de pão que ele comeu no hotel, que tinha semente de papoula, alguma coisa, complicado. Eu lembro do Marcão de cabelo, que jogou no Palmeiras também, jogou no Atlético Paranaense e no Inter. Mercado movimentando hoje, hein? De treinadores. Fortaleza fez um